Então eu não estou direto na parte de dev, quem está mais é o Ramon. Eu sou producer ainda, mas eu estou mudando para a área de tech, que é uma junção de arte com programação, né? Quem mexe na Unity, assim, quem faz as animações, quem faz a parte de efeitos visuais. Então eu estou indo mais para esse caminho, mas eu trabalhei aqui por um ano, quase 2, estou completando 2 agora, como producer, e agora eu estou indo para tech art, né? Então é meio que essa junçãozinha assim, dessas duas áreas. Porque a gente está em 13 pessoas atualmente. Só na parte de arte a gente tem 8 pessoas, mas tem gente que faz mais de uma função. A gente tem tech, tem artista 2D, 3D, tem especialista em interface. E a gente tem 3 game designers, e são 2 producers, o Ramon e o Bruno, e uma pessoa responsável pelo áudio. A Flux está com 4 anos já, a gente já tem mais de 60 projetos, dentre eles a gente tem clientes grandes, como o Itaú, o UOL, o MEC, a Paris Filmes, que a gente fez um game de jogos vorazes para eles. E... agora a gente está com 2 jogos autorais, que é o Guts, não sei se vocês conhecem, e o Trenga. O Guts ele é um jogo de luta com desmembramento, e o Trenga ele é um jogo mobile que é baseado no Jenga, que você encaixa as peças na torre para salvar o personagem que está lá dentro. Então, do Guts eu queria aqui alguns concepts para mostrar para vocês. A gente está assim na sala de reunião, vou mostrar aqui mesmo. Esse é o nosso concept de desmembramento. Aqui é o nosso concept de cenário. Aqui é o da torcida, porque o Guts ele se passa numa sociedade que é hiperconsumista e a galera gosta de violência na TV. O Guts ele, na verdade, é um reality show. Então as pessoas acompanham e idolatram todo mundo que participa. Então os personagens são os participantes desse reality show. Aí aqui é o host, que a gente tem um apresentador, que é uma drag queen desse reality show. E aqui é o nosso personagem que a gente tem agora. A gente só tem ele, que é o Jack Slumber, que é um lenhador. E alguém foi na BGS? Esse ano a gente levou o Guts pra lá. E a recepção dele foi ótima, chamou bastante atenção da imprensa. Eu fui na BGS em 2013, só que eu nem me interessei agora, porque em 2013 não tinha nenhuma empresa ainda. Ela tinha Era mais só de 100. empresa grande. Então, tipo, já foi um evento que eu falei, nem vou, porque vai ter lá Ubisoft, Sony. Aí eu fiquei sabendo que até vocês foram, teve um monte de empresa indie que foi. Aí eu falei, agora o negócio tá ficando mais legal. Então. Tem bastante Foram mais de empresa. 100 esse ano, o pavilhão era enorme, tinha bastante empresa. E a gente teve bastante destaque. A gente estava escondido por estar atrás do Xbox, mas a galera passava lá por causa disso, por ser o stand do Xbox. Aí do trem, a gente é um estilo de arte bem diferente, que no caso a gente aqui tem os buddies, que vão ser os personagens que você vai resgatando e eles vão te ajudando durante o jogo. Então eles têm a versão bebê, adolescente e adulto, e aí você vai evoluindo eles durante todo o jogo. Com as peças que você vai pegando, pérolas e tal. E sobre o nosso processo de desenvolvimento, a gente usa o Scrum aqui. Scrum, alguém já ouviu falar de Scrum? Já. Vocês trabalharam já com Scrum? Teoricamente. Teoricamente não. A gente também só na teoria. Então, só para quem não conhece, eu vou explicar por cima. Scrum é um método ágil. É um método para você trabalhar com softwares. Então, é um jeito da gente poder iterar em cima do que a gente está fazendo. Então, a gente tem algumas entregas que a gente faz internas, né? E a gente, a cada período de tempo, varia de 1 a 3 semanas aqui, a gente itera em cima dessa entrega que a gente faz. Então, por exemplo, a gente está no começo do projeto. A gente tem os concepts dos personagens. Então, os artistas fazem os concepts, mostram para o PO, que é o dono do projeto, ele vai aprovar ou não. Aprovando, segue para as próximas coisas. Por exemplo, o concept de cenário. Se não aprovar, a gente volta em cima daquilo que a gente já trabalhou e trabalha em cima para melhorar. Então é basicamente isso. Então a gente vai iterando em cima. A gente vai trabalhando em cima e vai deixando cada vez melhor e pegando cada vez mais coisas para trabalhar. E aí aí seria do começo até o fim. Então desde os concepts até a última parte de som, parte de efeitos visuais, até o final. Então tudo é com esses ciclos que a gente vai fazendo aos pouquinhos. Entendeu? É basicamente isso. E aí dentro desses ciclos, a gente tem ciclos menores, que são os scrums diários, são reuniões que a gente tem todo dia de 15 minutos para a galera conversar e sair um pouco do computador, porque às vezes você está tão focado que você não percebe que você está trabalhando ali e tal, e você está indo num caminho diferente. Aí nesse scrum diário a gente para 15 minutos, todo mundo conversa e vê, putz, eu estou indo nesse caminho, aí todo mundo vê que caminho está seguindo, todo mundo consegue se alinhar.
Então, essa é a parte mais importante do Scrum. Essas duas partes. A questão dessas reuniões diárias e de você estar sempre se atualizando, sempre modificando o projeto e indo para o caminho correto. Né? Que é diferente do modo anterior, que era o modo cascata. Que começava lá, por exemplo, o game designer faz o jogo. Dali para baixo nada muda. Não, no Scrum muda, no método ágil muda. Então está sempre modificando, sempre se ajustando ao caminho que a gente quer seguir. Até porque a gente trabalha com cliente também, o cliente muda de ideia o tempo todo. Né? Às vezes eles pedem uma coisa, a gente faz, eles mas não ficou do jeito que eu queria, sei lá, e você vai ter que modificar, ajustar. Ou às vezes realmente não fica bom do jeito que a gente planejou. Então é bom por isso, o Scrum é bom por isso, o método ágil é bom por isso. Mais ou menos essa é a ideia. Tá? Eu acho que isso acaba entrando até um pouco no que vocês tinham perguntado de problemas que a gente enfrenta com o cliente, é mais isso, de querer sempre mudanças que parecem pequenas e no final acabam se tornando gigantes, que a gente não consegue mensurar. E a nossa rotina é basicamente essa. A equipe fica meio dividida entre projetos, mas agora tá quase todo mundo com foco todo no Guts. Bom, é basicamente isso. Eu queria saber se vocês querem saber mais alguma coisa específica, que fica mais fácil. Já comecei então com uma. Hoje, essa semana mesmo, a gente estava conversando com o pessoal e a frase foi: não aguentamos mais reunião. Né? Tipo, todo dia, e a todo momento, a toda hora. Uhum. Como vocês organizam as reuniões? Tipo, vocês dizem, ó, temos 15 minutos para resolver as coisas ou é algo mais sentamos e conversamos? Não tem? É uma reunião para marcar reunião. Então, reunião é um negócio bem complicado mesmo. Assim. A gente tem várias conversas para ver como funciona também, já teve umas conversas para ver como otimizar, porque reunião é um dos tempos mais caros, assim, porque tá todo mundo parado, não está trabalhando no projeto, tá todo mundo ali sentado conversando. Então tem que ser um negócio que funciona, não pode ser um negócio que só vamos sentar e ver, tem que ser um negócio que funciona. Então a gente sempre, o que a gente faz? A gente cria objetivos que a gente vai querer sair daquela reunião e esses objetivos têm que ser alcançados num determinado tempo. O modo que a gente está trabalhando agora, inclusive, se não alcançar esse objetivo nesse tempo, a gente retoma uma reunião depois e com mais foco, entendeu? Então a reunião a gente tenta não ultrapassar o tempo limite da reunião, ou seja, dá uma noção de a gente não ficar, não deixa a gente ficar vagueando na reunião e se passar esse tempo a gente marca uma outra reunião ajustada com o tempo certo também. Então sempre a questão é foco e documentar. O que foi ter ata, porque às vezes a gente faz a reunião, a gente faz um monte de reunião e acaba esquecendo, e o negócio acaba passando. Então a ata é importante. Você tem a ata, você anota tudo que foi decidido e todo mundo vai lembrar, tá lá, tá marcado. Se tiver dúvida, se acontecer de ter alguma dúvida em alguma outra, olha lá na ata, tudo bonitinho, ninguém vai ter dúvida, entendeu? Não pode ser esquecido, porque senão é isso, você acaba, a gente fez, putz, mas o que ficou? Aí ou alguém não tava no dia, ou sei lá, sabe? Então tem que ser organizado dessa forma, tem que ser organizado, tem que fazer funcionar. A reunião não pode... Porque senão fica cansativo, e quanto mais cansativo, menos produtivo é. Entendeu? Porque tipo, você vai fazendo cada vez mais reunião, aí vai ficando saco, ninguém mais quer fazer, só quer, não, vamos acabar logo, e aí cada vez pior. Faz sentido, tipo, você cansar, que cansa mesmo. Outra coisa que a gente está fazendo bastante é marcar reunião para começo e fim de dia, porque assim a gente não atrapalha a produtividade, não tem que ficar parando o tempo inteiro. Porque às vezes a gente tinha 3 reuniões num dia à tarde e acabou o dia. Porque a gente começa a trabalhar às 11, eu chegava, almoçava, acabou o dia, ficava o dia inteiro em reunião. Então agora a gente marca sempre no começo e no fim do dia, desse jeito a gente consegue produzir mais. Tem gente que trabalha em vários projetos, nem eu como producer. Muitas vezes eu estava em todos os projetos ao mesmo tempo. Então tinha dia que tinha reunião de todos os projetos. Eu ficava só em reunião o dia inteiro, entendeu? Aí não conseguia responder cliente, por exemplo. Então, com esses métodos a gente tenta otimizar o nosso tempo e organizar o nosso tempo. Tipo, a reunião não dá para ela atrapalhar também a nossa produção, entendeu? Então tem que ser bem balanceado. Quando vocês falam de clientes, vocês têm clientes que também pedem jogos ou algum tipo de aplicativo gamificado ou algumas 100%. coisas? 100%. 100% dos nossos clientes é jogo, a gente só trabalha com um jogo. No máximo é um aplicativo com um jogo. Por exemplo, da Atlas, que era de compressor. É um bagulho super nada a ver com game, mas eles pediram um aplicativo com game, a gente fez um aplicativo, tinha calculadora, tinha wiki, tinha um monte de coisa, mas tinha game. Entendeu? A gente sempre faz jogo, ou gamificação. Entendeu? A gente trabalha com jogo só. Os jogos autorais são Trega e Guts, o resto é tudo jogo de cliente. Todos os outros 50 projetos que a gente fez são todos jogos de clientes. Tem alguns outros autorais também, né? Mas são pouquíssimos, então tipo, a grande maioria é cliente. Quando vocês começaram, assim, não sei se vocês estavam desde
assim, ou sei lá, por onde que vocês começam? Então, Porque, sei lá, você vai lá e você faz... Porque você não vai ter cliente logo no começo, você abre uma empresa, não vai aparecer cliente pra você, então como é que funciona? então Ter visibilidade. o primeiro cliente grande que a gente teve foi a UOL. Eu não sei ao certo como começou, porque eu realmente não estava na época, mas ali a gente fez uns 3 ou 4 jogos pro UOL, que era a Avenida Fighter da novela, mais uns 2 de novela, assim, algo do tipo, que era de luta e tal. E dali acho que a gente foi conquistando outros clientes, entendeu? Se eu não me engano, acho que o Paulo já tinha algum contato com a UOL, ou algo do tipo, então ele já conseguiu esse job. Mas foi aos poucos, então o UOL foi o primeiro, aí a gente foi lançando alguns outros e assim foi captando. E nem sempre é empresa grande, né? Muitas vezes é empresa pequena também, que ninguém nunca ouviu falar. Mas antes da UOL vocês tinham jogos autorais já? Ou já tinha alguma coisa? Até na onde eu empresa, sei, como foi? não. Até onde eu sei, a gente começou com o da UOL, eu não tenho certeza, não sei te responder com precisão. Mas é mais ou menos nesse caminho mesmo. Network. Assim. Network. É se muito vai sair da network. imprensa, vai ficar mais conhecida, a galera vai no jogo. Vocês têm aqui, das 13 pessoas, vocês têm pessoas separadas, umas que cuidam só dos jogos para clientes e outras que cuidam só dos jogos da Flux mesmo? Então, não é separado assim, tipo, esse cara só vai fazer jogo autoral. É separado por equipe. Então, por exemplo, entrou um projeto do McDonald's, sei lá. Quem está livre? As pessoas que estão livres ou que estão saindo de um projeto entram naquele. Então não é algo específico, é algo do momento, mais ou menos assim, entendeu? Então a gente vai vendo quem está livre e vai encaixando naquela equipe, entendeu? Então todo mundo aqui já trabalhou com um jogo para cliente, todo mundo já trabalhou com um jogo nosso IP, autoral. Então não é uma questão de tipo, eu vou escolher, eu só quero trabalhar com autoral. Não dá. Até porque cada um tem 15 funções, então todo mundo É tem mais verdade. projetos. E em relação ao jogo autoral, como vocês decidem? Tipo, essa ideia é boa, vamos trabalhar nela. Então, a gente tem a estrutura do Scrum, que a gente segue de PO, Scrum Master e time. Então o que é isso? Tem o PO, que é o dono do projeto, é como se ele fosse o cliente, então é ele que vai tomar todas as decisões. Quando a gente tem um cliente externo, que seria, sei lá, um McDonald's, um Atlas, o PO ele tem a visão do cliente, só que o martelo final é do cliente. Mas o PO ele serve como se ele fosse o cliente. Quando a gente está trabalhando só interno, o PO é o martelo final, é quem decide. Esse PO necessariamente precisa ser o que deu a ideia do projeto ou não? Não. Normalmente é o Paulo, que é um dos chefes, ou o Bruno, ou o Steven. Às vezes aconteceu já de ter alguns sprints, alguns ciclos, algumas semanas de ser alguém algum funcionário da empresa, alguém da equipe, né? Porque às vezes eles estão fora, às vezes eles estão viajando, muito corrido, e aí alguém precisa estar perto, e aí alguém da equipe. Mas no geral é um deles. O PO do Guts é o Paulo, é o CEO. O PO do Trenga, se eu não me engano... Quem tá? Eu acho que é o Paulo também, mas a ideia não foi dele. E a ideia foi da Karina, que é uma das funcionárias daqui. Mas normalmente é um deles. E eles escolhem quem vai ser o PO. Às vezes de cliente externo já teve o Pepe, ele foi 100% do Acatu, não sei se vocês já ouviram falar. Mas é uma empresa de educação e tudo mais, de uso consciente de energia, eles trabalham com educação. E o Pepe, que é o cara do som, ele cuidou da parte foi o PO do projeto inteiro, entendeu? Então não é uma coisa muito assim, depende do projeto também, né? Mas eles escolhem quem é que vai ser o PO. Podem ser eles, podem ser qualquer um de nós, entendeu? Para escolher esses projetos, por exemplo, vocês têm algum tipo de reunião como brainstorm, alguma coisa assim? Ou alguém teve uma ideia, vai lá, fala e vê se é cabível? Especificamente o Trenga, a gente tem um esquema aqui que chama New IP. Acontece... Na verdade a gente parou faz um tempo, mas a gente fazia todo mês, a primeira segunda do mês, que a gente da equipe trazia ideias para ver se rolava, entendeu? Então o Paulo falava, eu quero um jogo para mobile. A gente trazia ideias de mobile, apresentava, e aí o Trenga veio desse New IP, entendeu? Então dali ele curtiu, falou, putz, rola, da hora, dá pra fazer, é tranquilo, vamos fazer. Aí pegou, a gente estava procurando um IP para fazer, pegou e começamos a fazer o Trenga. O Guts era uma ideia do Paulo mesmo, então ele só trouxe e a gente trabalhou em cima, teve várias reuniões,
E aí a gente desenvolveu a ideia e está trabalhando nela. Entendeu? Então tem momentos que a gente apresenta. E também tem o AAA Friday, que é um dia também que a gente para só para desenvolver uma ideia de jogo. O Paulo traz um tema e dali a gente divide em 3 grupos e faz cada grupo faz uma ideia de jogo, baseada naquele tema, entendeu? Falei isso quando é para cliente, eles dão o norte assim, do que eles querem, a gente senta e brainstorm, todo mundo joga a ideia ali pra gente ver o que vai fazer, porque muitas vezes o cliente nem sabe o que ele quer ao certo, ele sabe que ele quer um jogo, ele tem uma ideia de que quer alguma coisa. Então eles falam o que eles querem e a gente trabalha em cima, porque eles não têm a ideia pronta. Mas é sempre por meio de brainstorming. Geralmente quem gosta de participar é sempre o design e tal. Mas é opcional, a gente fala, quer participar, quem quiser vai lá e participa do brainstorming quando está acontecendo. Saindo um pouco disso, indo para a área de jogos, o que vocês sentem falta hoje? É no programador, é o cara da arte? O que falta hoje na área de jogos? Senti o interesse aí. Cara, eu sei que, assim, eu posso ver pelo que eu vejo, assim, não vou te dar, não são dados reais, tá ligado? É o que eu sinto, assim. Eu sinto que tem muita gente querendo ser artista. Programador até tem bastante também. Som é variado, porque som, como o som você não precisa de um cara específico de games, tipo, pode ser qualquer músico, assim, os músicos conseguem se virar, assim, você dá um norte pro cara, o cara consegue fazer. Então você não precisa de um cara específico de games, não. Tipo, é melhor quando o cara porque ele já sabe os esquemas, já sabe o que fazer, como pegar, principalmente no sound design, na parte de efeitos sonoros, já é melhor. Mas tem muito cara que faz filme também, entendeu? Então dá pra puxar esses caras, então tipo, não tá precisando. Tech art é uma coisa um pouco variada, assim, porque eu não vejo muitos lugares aqui no Brasil onde tem. Aqui a gente usa, mas em outras empresas assim eu não sei como que é. Na BGS, conversando com outras empresas indie, muita gente nem sabia o que Nem era sabe o tech. que é tech art, né? Então, O programador se vira pra criar essas coisas. Então o que é tech art? Então, é o que eu tinha comentado. É o cara que cuida, por exemplo, especificamente da engine. É o cara que vai juntar tudo. Então ele puxa o 2D, puxa o 3D, pega o código e faz funcionar na engine com efeitos e tudo mais, entendeu? Mas aí no caso, ele que também vai escrever o script, por exemplo? Um pouco, mas bem menos. O programador é que escreve. Só que, por exemplo, o tech ele vai fazer funcionar com o layout certo, com as coisas que Tipo, ele vai fazer uma integração, né? Seria Exato. mais ou menos o front-end? Não, sim. Não necessariamente, porque front-end ainda é o programador que faz, né? É tipo trabalhar com a engine. Trabalhar com a engine. Ele vai pegar o código do programador e fazer funcionar direitinho com a arte, com o 3D, com o som, fazer tudo funcionar direito. Juntar tudo. Vai adequar toda a estrutura da engine. Exatamente. E ele seta, normalmente também o Tech Art, ele seta o pipeline. Ele vai falar, eu quero que as coisas sejam entregues assim. O time certo, né? Também no tempo. Então, eu quero que você me entregue dessa forma, você vai entregar dessa forma para fazer funcionar direito, entendeu? Então, como você falou, você acaba às vezes pedindo ajuda de profissionais até de outra área. Vocês, dependendo do tamanho do projeto, chegam a encomendar algum serviço de alguma outra empresa? Fila, a gente usa bastante fila. Bastante. Muitas vezes quando a gente não tem mais como pôr ninguém em projeto nenhum. Aí não tem jeito, nem sempre dá pra recusar um projeto. Tipo, vem projeto bom, aí você precisa de freela, aí você chama o freela e tal, entendeu? Então a gente monta de acordo com o que a gente precisa. Bastante. Eu acho que eu ia falar que sinto falta, pelo menos eu que recebo o currículo da galera, é 3D. Muita gente que manda currículo de 3D é aluno de arquitetura e não a galera que faz 3D pra games mesmo, né? Você vê o portfólio da pessoa quase não tem personagem, cenário, quase nada. 3D tem bastante também. Mas acho que que eu vejo de chegar pra gente é bastante aluno de arquitetura, né? A galera focada em games mesmo. Bom, você sabe mais que eu não recebo. Eu recebo. Pode ir. Só queria saber se a equipe, a formação técnica, a formação acadêmica da equipe, vocês são formados na área de games ou um é marketing, outro é TI, outro é... A maioria é formada em games ou, no caso de programação, eles fazem ciência da computação e depois pós-graduação em games. Mas a maioria é formada em games ou... Não vem de outra área, né?
a única parte de games e aí, tipo, agora ela toca normal. Mas de fora, assim, é mais ela. O Paulão, ele se formou em comunicação, né? Só que aí, tipo, ele é o dono da empresa e, teoricamente, ele também fez muita coisa, muito game antes, ele trabalhou muito com games, então, tipo, ele não tem a formação, mas ele trabalhou muito com isso, então... Tem experiência. Exatamente. Essa madrugada eu vi o vídeo de vocês no YouTube com o Goulart de Andrade. Qual? Com o Goulart de Andrade. O pessoal que veio da TV Gazeta fizeram uma matéria com vocês aqui. É que, assim, muita gente... A gente estava até conversando sobre o BGS também, que muita gente esquece, na verdade, a parte de fora dos games, que é o marketing. Tipo, a pessoa faz o jogo e fica esperando ele se vender sozinho e é aí que a galera às vezes se afunda. Que é uma parte muito importante e acaba deixando pra lá. Muita gente da galera de games falava, nossa, a gente não tem ninguém responsável por isso. Até falaram que a gente tenta cuidar de rede social, mas é programador fazendo post no Facebook que não vai pra frente. Então é mais ou menos isso. É verdade. Acho que isso faz muita falta, principalmente aqui no Brasil, né? Porque, tipo, um problema que eu vejo de cliente, às vezes, você tipo, não tem o blog no site lá da Game Vista, por exemplo. Se fala sobre algum produto brasileiro, um jogo brasileiro, os caras já enchem de crítica antes de lançar, porque fala que já brasileiro não sabe fazer jogo, não, eu só quero saber de jogo de fora. O próprio brasileiro já começa a recusar. Então, o marketing é muito importante porque o cara não vai, na maioria das vezes ele nem vai procurar. Tipo, nossa, deixa eu ver aqui os jogos nacionais que eu tenho. Ele não vai procurar. Então, realmente tem que chegar até eles, porque senão... O vídeo que a gente postou da BGS, o primeiro comentário que teve foi, nossa, que jogo legal, nem parece que é brasileiro. Tem muito dinheiro, eu não sei por que isso, sabe? Tipo, como se fosse por região, por exemplo, a criatividade. A cultura do brasileiro é achar que o que ele faz é ruim. Isso não está nem em jogos, está também em filmes, né? Mas especificamente em games, a questão de marketing é porque muita gente acaba, principalmente em empresa indie, né, que é o que mais tem, os caras, tipo, não tem como mesmo, assim, você parar pra pensar. Você junta você e mais 2 colegas, assim, tá ligado? E você, tipo, dá o sangue pra poder fazer o que você gosta, assim. E, tipo, ninguém manja mesmo, você faz o que você pode, assim. Tipo, eu também faço a parte de vídeo, as edições de vídeo aqui, mas a orientação é dela. Ela fala, ó, quero fazer mais ou menos isso, e aí a gente fecha e vai, entendeu? Tipo, eu também não tenho noção nenhuma de marketing. Se eu fosse abrir uma empresa, fali, tá ligado? Eu vender pra ninguém, eu vender pra minha mãe. Tipo, mas é importante, só que assim, é aquela questão, a galera mete a cara a tapa, tá ligado? Tipo, você não vai ficar esperando ter primeiro um marketing, uma equipe de marketing pra poder fazer seu jogo. Você vai fazer e vai, mano, vai dar o sangue. Tipo, é uma opção que você tem, ou você espera, ou você vai e vai, tá ligado? Mas vale lembrar que bastante cliente que a gente tem é por meio de contato, que é comunicação. Sempre foi forte porque o Paulo, que é formado em comunicação, não sabia lidar com isso desde o começo. Né? Então, tipo, é um diferencial, assim. Tipo, o Paulo já tem um background, assim, sabe? Já tem muito contato. Então, essa é um grande diferencial nosso, assim. Então, é por isso que é difícil nessa área, assim, você conquistar espaço, porque realmente é o que eu falei. Normalmente você junta 3 caras da faculdade e vai fazer. Faculdade de games e vai fazer um jogo, tá ligado? E aí, tipo, a empresa não rola, porque você não tem noção de... você não tem noção de como cuidar de uma empresa. Tipo, cara, eu não tenho, tá ligado? Eu tô na empresa que eu não tenho 2 anos já e não tenho noção. Eu sei mais ou menos o que eles fazem, mas eu não tenho noção. Tipo, já me formei há, sei lá, 4 anos quase. Então, tipo, é uma coisa que você tem que parar pra ver e as pessoas muitas vezes elas não têm essa paciência pra parar pra ver, pra estudar o mercado, não estuda o mercado, tá ligado? Faz o jogo que quer e acabou. Então tem muitos aspectos fora do jogo, da parte técnica de jogo, que é importante, que a gente acaba não levando em consideração, que as pessoas acabam não levando em consideração, sabe? Na verdade. Tirar foto de tudo e postar na internet e não vai fechar. Na verdade, a gente não aprende isso na faculdade, né? Então, essa eu, por exemplo, parte... eu tive uma aula de marketing, mas, tipo, eu entendi o básico, mas, cara, não sei fazer um plano de negócios de verdade, tá ligado? Fiz um plano de negócios em grupo e tal, fiz uma parte, só que eu não aprendi, assim, de verdade, é outros 500, sabe? Então, toda essa parte é muito importante mesmo, assim. Tem que ser levado em consideração. Ainda mais a gente que não investe muito nisso, que a gente faz muito institucional, que é o PR de verdade. A gente
sobe vídeo, a gente mostra o que acontece aqui dentro, que é o nosso diferencial, a gente poder mostrar o que acontece aqui que a empresa grande não faz. Então esse é o nosso jeito de chegar no público e mostrar, tipo, vocês podem ajudar a gente a fazer parte disso. Tanto que no site do Guts a gente tem um fórum, a gente tem um grupo de WhatsApp da galera que participou de campeonato e tal, pra eles ajudarem a gente. Eles darem as dicas, eles falam o que eles querem. Então eles falam personagens que seriam legais, a gente vai colhendo essas ideias pra quando a gente passar pra essa parte, a gente colocar isso lá, até porque eles são os consumidores finais, então ouvir eles é importante. Você disse que é o producer, né? Você então basicamente é um programador. Não, producer no caso é quem cuida da parte de organização do time e... Como fala? Agora deu branco. É o produtor mesmo. É produtor, né? exatamente. Eu já tenho uma noção dessa função. Só que no caso ali já de empresa grande, eu nem sabia que empresas X também tinha já um produtor. Sabe? Então, cobra a galera que tá atrasada. Viu? Só pra encher o saco mesmo, né? Mas é importante também, mas tipo, é porque a gente tem 13 pessoas. Então é bastante gente e são vários projetos. Então eu não faço só a parte de cobrar a galera, eu lido com o cliente também. Então a gente não tem um atendimento aqui para o cliente ligar e ficar conversando. Não, ao mesmo tempo que eu estou cuidando da galera aqui, estou vendo se eles estão entregando, eu ajudo eles com os problemas que eles têm, os impedimentos que aparecem, tipo, putz, não vai dar tempo de entregar, eu ajudo eles a resolver e lido com o cliente também. Então eu ligo para o cliente, falo com o cliente, eles precisam de alguma coisa, ou precisam entregar alguma coisa, ou precisam entender como está o projeto. Então toda essa parte eu faço também. E essa parte do cliente eu divido com o PO também. Então se o PO precisar tomar alguma decisão com o cliente, ele fala. Agora, se for alguma coisa que o cliente quer, que ele precisa, aí eu resolvo, entendeu? Então o meu esquema é meio que cuidar das necessidades das pessoas, assim, né? Meio que ser a mãe aqui dentro deles, porque eu ajudo eles e brigo com eles, e tipo, lidar com o cliente também, entendeu? Mais ou menos nesse sentido, é mais ou menos isso que o producer faz, assim, fazer o jogo continuar funcionando, a produção continuar funcionando. E dentro disso, qual é o maior problema? Tempo? De produção? Isso. Geralmente, se a gente faz essa pergunta para todo mundo dessa área, dessa posição, seria tempo. Tempo com o meu cliente é o meu pior problema, mas para jogos também é assim? Cara, é que assim, normalmente, quando a gente tem Normalmente o cliente já passa um determinado tempo e a gente trabalha em cima desse tempo, né? Sempre com uma gordurinha ali. A gente não, tipo, o cliente dá 5 meses, você não vai fazer um projeto de 5 meses, você vai fazer um projeto de 4 e aquele 1 mês ali é pra, tipo, se der alguma merda, você ainda consegue recuperar. Agora, o pior problema, acho que quando você está trabalhando com cliente, o pior problema é o cliente indeciso. A gente demorou um pouquinho para aprender, mas uma coisa que eu faço agora e que a gente começou a aplicar é por exemplo, uma planilha de aprovação. Então, se o cliente aprovou no e-mail tal, eu pego aquele e-mail, pego a aprovação dele, o escrito, e coloco numa tabela. Está aprovado nesse dia e tal. Porque se ele for pedir mais para frente alguma alteração, aí ele sabe, é uma alteração, não é um ajuste, não. Porque você pediu, você foi aprovado, isso fechou, não volta mais, entendeu? Porque muitas vezes o cliente, não, mas não gostei, não dá para refazer, sabe? E fica aquele negócio meio, e aí a gente tem que refazer, e isso atrapalha no tempo. É um orçamento à parte, vai ter que cobrar às vezes, dependendo à parte. do que for, se for muito grande, sim, a gente faz um orçamento à parte, explica, isso aqui é muito grande, se for querer fazer, a gente vai cobrar mais. Então, esse tipo de organização com o cliente é importante, e é difícil de aprender, porque cada cliente é de um jeito. Tem cliente que já aconteceu de sumir, por um mês, sumir, eu mandar e-mail, mandar ligar e tipo, o cliente sumiu. E a gente continuou fazendo o projeto, chegou lá, o cliente voltou, putz, mas não era isso que eu queria. E aí o que você faz? Tipo, o cara sumiu, tipo, ele não aprovou, mas não estava ali, não dava pra gente parar o projeto, então, sabe? Então agora também a gente aprendeu que, tipo, se o cliente sumir, a gente para o projeto, não dá pra continuar. Porque se ele não aprovar, como que a gente vai continuar? Então tem várias coisinhas que parece óbvio assim, mas você vai aprendendo ao longo. Que são decisões que você, tipo, putz, eu paro o projeto, o que eu faço? Porque o cliente tem que entregar num evento. Você não quer atrapalhar o cliente, você quer ajudar o cliente. Então você quer que o negócio fique pronto para o cliente entregar naquele evento X. Só que se o cliente foge, some, não dá pra, sabe? Então você não pode se responsabilizar, tem que separar, às vezes é meio difícil. Você quer ajudar, mas nem sempre dá. Então essa parte com o cliente é a mais difícil, assim. Tipo, de todas tem cada maluquice que vocês nem imaginam. Bem tenso. Vocês têm algum método padrão, assim, para colher a informação dos clientes, o que eles querem,
Por exemplo, porque às vezes o que você falou, o cliente chega, mas não sabe nem o que ele quer. Então, vocês têm algum levantamento de requisitos, alguma coisa... Porque, por exemplo, a gente tem matéria de engenharia de software e muita gente acha isso muito chato porque é trabalhoso, ter que ficar levantando. Formulário com todas as informações básicas, quem é o cliente, verba, prazo definido, a ideia principal, se tem direção de arte, se não tem, e o que eles querem que a gente crie. Na verdade é um documento, um formulário bem grande, a gente até fala, se não souber responder tudo, beleza. Mas responde o máximo possível, porque a gente já tem uma base e consegue construir em cima e marcar uma reunião para conversar sobre o que foi falado. E dali pra frente são tipo algumas reuniões para setar o que eles querem. A gente apresenta algumas ideias e seta. Normalmente eles têm um objetivo, por exemplo, o McDonald's, era ensinar os funcionários deles a criarem os lanches. Então dali a gente pega aquele objetivo e cria algumas ideias e apresenta, mais ou menos isso que vocês querem. Então só começa a produzir quando tiver certinho, entendeu? Então nisso a gente evita esse tipo de problema, de começar antes de saber, antes de entender o que eles querem, porque senão a gente se ferra. Eles não vão querer saber e a gente vai se ferrar. Então a gente deixa claro, ó, a gente só vai começar quando tiver tudo certinho, tá? E a partir do momento que vocês escolheram um tipo de jogo, escolheram um caminho, a gente vai seguir nesse caminho. É o que eu falei, então aprovou, segue, né? No decorrer do projeto, vocês vão, tipo, tendo alguma reunião com o cliente, tipo, pra mostrar, tá assim, tá assim? Sim, sempre. A maior ferramenta que você pode ter é deixar o cliente próximo. Porque, imagina assim, até um dos exemplos do curso de Scrum é que ele fala assim, imagina que você precisa entregar um pacote num lugar X. Você pega esse pacote e você entrega para o taxista. Falou, ó, me entrega lá às 4 da tarde. Aí beleza. O taxista vai e chega lá às 5. Ele te liga, ó, cheguei às 5. Você fala, caralho, mano, você chegou às 5, você chegou 1 hora depois. O cara, não, aqui eu me atrasei, sei lá. Você não vai querer saber, tá ligado? Você não vai querer saber. Agora, se você pegar o pacote e ir junto com o taxista e perceber que lá tem trânsito, que você tenta falar, não, vamos por outro caminho. E mesmo assim você chegar às 5, você vai entender. Porque você estava acompanhando. Então essa é a diferença. Então você deixa o seu cliente próximo. Porque ele vai estar acompanhando, ele vai saber as dificuldades que você passou, vai saber os problemas, vai te ajudar a trazer soluções, isso é importantíssimo. Então você tem que deixar seu cliente próximo. É a melhor ferramenta que você tem para trabalhar com o cliente. Entendeu? Por isso que é muito perigoso quando o cliente some. Porque as coisas saem do controle. Tipo, ele não vai saber o que está acontecendo, você não vai saber o que você precisa fazer. Então, isso é perigoso. O melhor é deixar próximo. Então, você vai fazer entregas, você vai falar, ó, primeiro protótipo, entrega, feio. Deixa ele entender que vai ser feio mesmo. Ó, a gente está entregando, não tem nada de arte, muitas vezes eles não entendem. Tipo, isso é arte final? Tá muito feio. Não, é arte final. Aí você entrega um negócio feio mesmo, você vai mostrando cada pedaço, explica para ele como funciona o desenvolvimento, tipo, tech art é isso, programação é isso, apresenta as pessoas, se for preciso, sabe? Deixa o cliente próximo, deixa ele entender quais são os seus problemas. Para quando acontecer algum problema maior, ele está ali, ele vai entender o porquê aconteceu, ele entende como funciona a sua empresa, como as coisas funcionam. Ele tem que conhecer como é que é o andamento, né? Exatamente. Não ver o Assassin's Creed pronto. Exatamente. Né? Ele tem que ver que Até porque a gente não faz, né? Assassin's Creed. Não, é um exemplo. No caso, tô ligado, tô brincando. A arte final e tudo, ele tem Sim. que ver que era um bonequinho, Exato. quadradinho. Tudo E ele se feio. sente bem também opinando no processo. Ele se sente bem escolhendo as coisas. É importante, é o produto dele. É importante ele escolher, entendeu? Então você vai fazendo e vai mostrando. Acho que deixar o cliente próximo é a melhor ferramenta. E também eu acho que eles saberem mensurar também, porque muita gente chega aqui achando que vai fazer jogo com R$100. Ainda mais quando o cliente some, que se você continua fazendo com custo, o custo tá caro. Então não adianta chegar pra gente querer um Assassin's Creed com R$50 mil, não dá pra fazer, é impossível. Então ele ter noção daquilo que ele tem, a gente tentar escopar aquilo, diminuir e tentar até moldar para que caiba no orçamento é muito importante. Então uma ferramenta que a gente fez foi um glossário com termos técnicos. Então a gente começa o projeto, a gente manda para eles. Então a gente tem lá o glossáriozinho, às vezes a gente fala um termo técnico, ele tem que estar lá no glossário, ele vai lá ler, ele se sente informado, ele se sente mais participativo. Isso é legal. E de quanto em quanto tempo achas necessário, tipo, comunicação do cliente? Não, a comunicação é constante, né? Tipo, de reunião, fechou o ciclo, vocês fazem uma reunião algumas Então, coisas, assim. aí também vai uma questão de entrega, assim. Uma coisa importante do Scrum são valores, você entregar valores para o cliente, né? Então, por exemplo,
você fez um protótipo, primeiro protótipo, é legal você entregar. O cliente não viu nada, não sabe como funciona. O segundo protótipo, o que ele traz de novo? Ele traz alguma coisa importante para o cliente ver? Ou você vai só entregar só para ele ver? Entendeu? Então, muitas vezes você tem que pesar o que você está tentando entregar. Se é uma coisa legal, primeiro o personagem, legal, mostrar. Os outros personagens, pode mostrar, tipo, não precisa mostrar um por vez. Você pega, espera um pouco mais e mostra vários, entendeu? Depois que você mostrou o primeiro. Então é meio que você pesar um pouco o que você quer mostrar para o cliente, mostrar coisas de valor, assim, que mostre que o que a gente está fazendo tá progredindo, entendeu? Porque não adianta também a gente mostrar cada passo, porque senão enche o saco, o cliente não tem tempo. Tem que mostrar o progresso do projeto. Exato. E às vezes o cliente não tem tempo de ver cada passo, mas tem que mostrar coisa que vale a pena, que é exatamente mostrar o progresso do projeto. Então, tipo, o primeiro protótipo com arte e tudo mais. A gente está começando a ter arte e tal, sabe? Coisas do tipo. Ou a arte separada, concept, direção de arte, sabe? Várias coisas são importantes. E por aí vai semana a semana, muitas vezes tem um monte de... Às vezes na mesma semana, várias entregas para o cliente, entendeu? Isso é importante.